Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu me chamo Charles Henrique e a gente está aqui para ter a nossa 8ª conversa dessa primeira temporada, que versa a respeito de conjuntos. Cá estamos, portanto, falando de números. Bom, hoje, especificamente, eu separei para a gente conversar um pouco sobre os números racionais. E sem mais delongas, eu vou escolher apresentar esse conjunto para vocês através da seguinte regra. Os números racionais que vêm dessa simbologia aqui, eles vão ser escritos, ou seja, os elementos desse conjunto, eles são na realidade números, que são escritos em formato de fração, aonde tanto o numerador, que aqui eu coloquei como A, e o denominador, que eu coloquei como B, eles têm de ser números inteiros. Portanto, um exemplo, o número 13 terços, 13 dividido para 3, ele é um número racional? Vejamos a regra. 13 é inteiro? É. 3 é inteiro? É. Portanto, 13 terços é uma razão de inteiros. E se é uma razão de inteiros, portanto, é um número racional. Observe que, nesse sentido, algumas perguntas elas começam a aparecer. Por exemplo, o número 2, ele pode ser considerado um número racional? Ora, o número 2, propriamente dito, num primeiro momento eu até imagino que seja instintivo pensar que não se trata de um número racional, afinal de contas estamos falando de frações, No entanto, observe que o número 2 ele pode fortuitamente ser escrito como 2 dividido para 1. E aí, veja, 2 é um número inteiro? É. E 1 também. Portanto, se 2 e 1 são números inteiros, logo 2 dividido para 1 é um número inteiro, portanto 2 é, como ele pode ser escrito em função de uma fração de inteiros, ele é, portanto, um número racional. E o simétrico também acontece. Observe que, quanto ao menos 2, bom, o menos 2 ele também pode ser escrito numa razão. Menos 2, que divide 1. Menos 2 é inteiro e 1 é inteiro. Portanto, menos 2 ele pertence ao conjunto dos números racionais. Nesse sentido, queridos, observe que foram perguntas e exemplos bobos, quase chulos, eu diria. Mas não menospreze as perguntas bobas. Aliás, quase sempre, elas têm um poder quase que interessante de nos levar a conjecturas poderosas. Então veja, eu peguei um número natural, como 2, e eu constatei que um número natural ele pode ser escrito de forma a você considerar ele como racional. Depois eu peguei o inteiro negativo e a gente viu a mesma coisa. E isso, queridos, é verdade para todo e qualquer inteiro. Consequentemente, todo e qualquer natural que você vai pegar. O que nos leva a concluir que se os inteiros, eles fazem parte dos racionais e fazem porque a construção dos números racionais leva em consideração os inteiros, ou seja, se os inteiros fazem parte dos racionais, como aqui está escrito, e no entanto os naturais fazem parte dos inteiros, significa que tanto os naturais quanto os inteiros estão contidos ou fazem parte dos números racionais. O que eu estou querendo dizer é que um conjunto faz parte do outro. A gente começou falando dos naturais, e aí na classe seguinte a gente viu que os naturais estavam, na verdade, fazendo parte dos inteiros. E hoje a gente viu que os inteiros fazem parte dos racionais, ou seja, está um fazendo parte do outro. Beleza? Bom, dito isso, vejamos algumas coisas e eu não consigo parar de frisar o quão importantes são essas operações, que são as operações com os números racionais. E de uma maneira geral, quando eu digo operações com racionais, eu basicamente estou falando de operações com frações, tá bom? Por que eu digo isso? Porque às vezes, e isso eu vejo com certa frequência até no ambiente escolar, às vezes a gente trabalha assuntos que são matematicamente mais complexos e que os alunos eles pegam com certa até facilidade. No entanto, no meio de um determinado desenvolvimento, seja de um problema, de uma contextualização, enfim, o mesmo aluno que pegou, por exemplo, um crescimento exponencial com facilidade, ele se enrola se ele tiver que somar duas frações com denominadores diferentes. E certa vez um professor me disse algo que eu carrego para a vida toda. Isso ele me disse quando a gente estava estudando cálculo, acho que pela segunda ou terceira vez de cálculo 2 ou cálculo 3, eu não lembro. E ele disse, o que eu mais vejo, e eu posso dizer com clareza, é que não é a matemática do ensino superior que vai atrapalhar vocês aqui, mas a defasagem da matemática elementar. E aí ele não estava falando nem do ensino médio, ele estava necessariamente falando do ensino fundamental.
E é justamente por conta disso que é importante, às vezes, a gente fazer uma pausa e ver coisas que são teoricamente mais simples, digamos assim. Portanto, sem mais delongas, vejamos a soma de duas frações. Essa soma ela pode acontecer de duas distintas maneiras. Ou a gente tem denominadores iguais ou diferentes. Vejamos os denominadores iguais. Quando você tiver duas frações, no caso aqui A dividido para D mais C dividido para D, esses denominadores são iguais? No caso, são, porque ambos, né, estão sendo divididos pelo mesmo denominador, logo por D. Se os denominadores forem iguais, basta que a gente repita esse denominador, né, e some os numeradores. Portanto, o resultado de A dividido para D mais C dividido para D é A mais C, né, tudo isso dividido para D. E o produto? Ora, o produto, né, basta que a gente multiplique numerador por numerador, denominador por denominador. Portanto, A dividido para B vezes C dividido para D equivale a A vezes C dividido por B vezes D. Uma pergunta, no entanto, como eu bem já coloquei, se faz importante. Ora, e se os denominadores forem diferentes? Para a gente responder essa pergunta, eu gostaria de fazer uma série de perguntas simples. Vide que eu vou usar isso com certa frequência para a gente conseguir construir um raciocínio. Quanto que dá 4 dividido para 2? Ora, dá 2. E se eu multiplicar em cima e embaixo por 2? Observe que eu vou chegar à conclusão de que 4 dividido para 2 é a mesma coisa que 8 dividido para 4. Observe ainda que eu posso multiplicar, teoricamente, por uma sequência de números. 4 dividido para 2, 8 dividido para 4, 12 dividido para 6, e o resultado é sempre o mesmo 2. Portanto, nos leva a crer que, à medida que a gente multiplica tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número, a gente não altera a fração. Portanto, é justamente isso que vamos fazer para resolver os problemas dos denominadores diferentes. Então, observe que se você tiver A dividido por um denominador 1 mais C dividido por um denominador 2, observe que eu posso pegar a minha primeira fração e multiplicá-la em cima e embaixo por D2, ou seja, pelo denominador do segundo. Em cima eu vou ficar com D2A e embaixo eu vou ficar com D1, D2. Agora vejamos a segunda fração. A segunda fração eu vou multiplicar pelo denominador do primeiro. Logo, em cima eu vou ter D1C e embaixo eu vou ter D2D1. Observem, e não por fortuito acaso, queridos, que os denominadores agora são iguais. A gente mudou o nosso problema? Não. A gente multiplicou uma fração, tanto o numerador quanto o denominador, pelo mesmíssimo número. O caso, portanto, é que como os denominadores agora são iguais, eu posso voltar ao nosso primeiro caso, ou seja, repete o denominador e soma os numeradores. Beleza? Bom, é evidente que eu preciso fazer isso com incógnitas, digamos assim, para mostrar para vocês que isso é verdade independente do número. Agora, convém mencionar que um exemplo numérico sempre é muito valioso. Vejamos, portanto, meio mais 5 meios. Observe que, para a gente realizar essa operação, no primeiro momento a gente vai olhar para os denominadores, que são iguais. Portanto, eu vou repetir o denominador e somo os expoentes. 1 mais 5, 6. Observe, portanto, que o resultado vai ser 6 dividido para 2, que equivale a 3. Portanto, o somatório de duas frações pode dar um número, teoricamente, inteiro, no caso aqui até natural. Vejamos agora um produto. 3 meios que multiplica 7 terços. Se é um produto, eu não preciso me preocupar com denominadores distintos. E, portanto, eu posso resolver essa operação simplesmente multiplicando os numeradores e os denominadores. Vide 3 vezes 7, 21. 2 vezes 3, 6. Problema resolvido. Agora, e se tivermos denominadores diferentes? Agora, vamos aplicar teoricamente o pior dos casos, digamos assim. Num primeiro momento, você vai pegar o denominador da segunda fração e vai multiplicar em cima e embaixo na primeira. E de forma análoga, você vai pegar o denominador da primeira e fazer a mesma coisa
com a segunda. Observe que multiplicar, né, uma fração, tanto o numerador quanto o denominador, por um determinado número, não altera em nada. Né? Então, a partir do momento que isso foi feito, observe que 3 vezes 1 dá 3, 2 vezes 3 dá 6. Tá? Para a segunda fração, temos 2 vezes 4, que dá 8, e o mesmo 6 no denominador. Voltamos, portanto, ao primeiro caso. Denominador igual? Sim, repete o denominador e soma 3 mais 8, que dá 11. Tá? Agora, existem ainda dois tópicos que são importantíssimos da gente tratar aqui. Primeiro são as dízimas, que eu tenho a obrigação, digamos assim, de mostrar e apresentar para vocês o que é uma dízima. Observem, no entanto, que como aqui nessa primeira temporada a gente ainda não topou com equação, eu só vou mostrar para vocês as dízimas e depois, quando a gente já tiver a nossa aula de equação e puder, né, fazer muitas coisas, digamos assim, a gente volta nesse tópico para a gente ver como que a partir da dízima a gente consegue chegar no racional. Tá? Agora, toda vez que a gente tiver aí, né, uma fração, evidentemente, ainda que o resultado não seja inteiro, né, você vai ter o resultado de uma divisão. Tá? É um número teoricamente quebrado, por exemplo, 10 que divide 4 e dá 2,5, né? E 10 que divide 3 e dá 3,333 indefinidamente. Né? Observe que quando você tem esse comportamento de um número que fica se repetindo, é o que a gente chama de dízima. Tá? E ele se repete indefinidamente, isso daqui não tem fim, tá bom? É uma divisão que nunca termina. Tá? Bom, desse ponto de vista, eu queria só fazer um comentário. Uma das coisas que eu vejo até com certa frequência é as pessoas evitando trabalhar com frações e resolvendo, às vezes, uma fração, igual a gente tem aqui 10 dividido para 4, e fica constantemente trabalhando com número quebrado. Né? Observem, queridos, que isso daqui não está errado, tá bom? Agora, eu vejo que muitas pessoas evitam trabalhar com frações justamente por falta de confiança de trabalhar com frações, justamente porque às vezes os conteúdos relativos às frações e às operações fracionárias elas não ficaram muito bem estruturadas. Né? E, no entanto, quando a gente começa a trabalhar com muitos números quebrados, a gente pode aumentar a chance de um erro, né? E um erro que ele não é nem necessariamente vinculado a um erro humano, mas às vezes simplesmente um erro de aproximação. Né? E às vezes acontece de dar uma dízima e teoricamente se você está lidando com uma questão e você topou com uma dízima, você não vai ficar escrevendo 3 indefinidamente numa folha de papel. Evidentemente você vai ter que truncar essa série, né? E aí vai ter que aproximar. Né? Portanto, eis aqui o meu primeiro apelo. Sempre que possível, continue trabalhando com as frações. Deixa para de repente, se você quer ter um resultado mais exato, digamos assim, né? um número que não esteja no formato fracionário, para o final, tá bom? Bom, finalmente eu tenho uma última pergunta para vocês, que é a seguinte. Dados dois números racionais, como que a gente faz para saber qual desses dois números é o maior? Para resolver esse problema, né, a gente tem 3 décimos e 2 sétimos aqui. Né? Tudo que a gente vai fazer para a gente conseguir descobrir qual é o maior é basicamente colocar ambos, né, no mesmo denominador. Né? Para a gente fazer isso, a gente vai usar o mesmo argumento que a gente usou para resolver o somatório de duas frações com denominadores distintos, isto é, tu vai pegar o denominador do segundo e vai multiplicar a primeira fração, né, em cima e embaixo por ele. Então, 3 vezes 7, 7 vezes 10. 3 vezes 7, 21, 7 vezes 10, 70. Né? Observe, todavia, que quando a gente for para o segundo, a gente vai usar o denominador do primeiro. Então, 10 vezes 2 dividido para 10 vezes 7. Observe que, no fim das contas, quando ambos estão com o mesmo denominador, 3 décimos, na realidade, equivale a 21, né, dividido para 70. E, no entanto, 2 sétimos equivale, na verdade, 20 dividido para 70. Quando você tem dois números, né, com o mesmo denominador, tudo que você precisa ver, né, no caso para descobrir qual é o maior, é olhar para o numerador. Se o numerador for maior, significa que o número é maior. Então, quando os denominadores são iguais, basta comparar o numerador. Se 21 é maior do que 20, né, então a gente pode afirmar que 3 décimos é maior do que 2 sétimos. Tá?
Bom, queridos, essa foi aí a nossa classe, a nossa 8ª conversa a respeito dos números racionais. Espero que eu tenha ajudado alguém. E, por favor, se você gostou desse conteúdo, se você gostou desse vídeo, curta o vídeo, marca o gostei aí embaixo, se inscreve no canal e compartilha. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.